Olá a todos e a todas. Eu sou Priscila Arroio e falo diretamente dos estúdios da B3 para aprender hoje, junto com você, os primeiros passos para investir na Bolsa de Valores. E para nos ajudar nessa missão, eu recebo o analista-chefe da Rico Investimentos, Roberto Indec. Muito obrigada pela presença, Roberto. Eu que agradeço. Eu tenho uma poupancinha, algum dinheiro guardado na poupança, recebi agora a primeira parcela do meu 13º e eu estou com uma ideia, gostaria de começar a negociar ações. Qual que é o primeiro passo que eu devo dar, Roberto? O primeiro passo, na verdade, é você abrir uma conta numa instituição financeira que possa negociar ações na Bolsa. Hoje tem as plataformas digitais de investimento, que pode ser um caminho até muitas vezes mais fácil e mais rápido para chegar nisso. E depois a gente vai começar a pensar que tipo de ação, como que eu compro, como que eu vendo. E aí são algumas situações que são relativamente simples, claro que para quem está nesse dia a dia, mas para quem está chegando ainda não é. Então, a gente pode começar a explicar um pouquinho o que são essas ações. Quantas ações a gente tem na Bolsa hoje, mais ou menos? Hoje a gente tem aproximadamente cerca de 350 empresas sendo listadas e negociadas na Bolsa de Valores. Algumas delas têm 2 ou até 3 classes de ações. Isso quer dizer que a gente pode ter pelo menos cerca de 450 ações negociadas na Bolsa. E como eu faço para começar nesse universo de empresas? Quais que eu posso escolher primeiro, nessa entrada, nesses primeiros passos? Eu acho que o principal é você conhecer a empresa, Isso para quem está iniciando, principalmente. Como que eu digo conhecer a empresa? Aquelas empresas que já são conhecidas naturalmente do seu dia a dia, que são empresas que têm um bom histórico de gestão, ou seja, que já sobrevivem há muitos anos no nosso país, são empresas grandes, consolidadas, que têm um grande market share, ou seja, tem um pedaço muito grande da fatia de mercado nos segmentos em que eles atuam. Enfim, acho que esses são naturalmente os primeiros passos para quem quer entrar na Bolsa. E aí a gente tem ações que são chamadas ações defensivas, Que elas oscilam pouco, ou seja, elas não são muito voláteis e por isso elas oferecem uma maior segurança, que são exatamente essas empresas que têm fundamentos sólidos, Exatamente, acho que é bem por aí. Até porque a gente não pode, quando você vai entrar na Bolsa, a pessoa ela não pode comprar uma ação qualquer, ou ela pode comprar, por exemplo, um recibo de subscrição. É claro que eu estou falando aqui nomes bastante técnicos, mas a pessoa ela precisa ficar bastante ciente de que o primeiro passo para você negociar uma ação na Bolsa precisa ser algo concreto, conhecido, consolidado, e aí depois você vai caminhando e conhecendo outras questões operacionais. Vamos falar então das ações de baixo risco, dessas ações defensivas que a pessoa pode começar, que nós podemos começar a negociar. Itaú Unibanco, um banco consolidado, no terceiro trimestre faturou 6 bilhões de reais. Pode ser considerado uma boa opção? Sem dúvida, essa é uma das melhores ações listadas na Bolsa hoje, isso pelo menos na minha visão. Isso não é de hoje, já vem de pelo menos uns 5 anos para cá. Tem um histórico de gestão bastante qualificado, é uma empresa bastante sólida, ela vem crescendo, também vem entrando um pouco nesse mercado digital, comprando outras empresas, como recentemente órgãos reguladores aprovaram a compra do Citibank. Enfim, eu acho que o Itaú Unibanco, sem dúvida alguma, além dele ter performado muito bem nesses últimos anos, ainda continua com perspectivas bastante positivas. Indo para o setor de bebidas, Ambev, a fabricante de cervejas como Skol, Brahma, Guaraná, Antártica. A Ambev se mostrou bastante resiliente à crise, Roberto? Sem dúvida. Claro que nenhuma empresa conseguiu sair 100% imune da crise de recessão gravíssima que nós tivemos aqui no país em 2015 e em 2016. Mas a Ambev, por ter uma gestão mais qualificada, conseguiu atravessar, de certa forma, mais resiliente do que muitas empresas aqui no Brasil. E é por isso que ela é considerada um porto seguro na Bolsa hoje. Então, muitos investidores que buscam um pouco mais de tranquilidade, apesar das ações serem negociadas em bolsa, certamente elas acabam correndo para a Ambev, que dificilmente a gente vai um dia ver, por exemplo, a ação subir 10%, no outro dia caiu 8%. Claro que isso pode acontecer, mas aí vai ser por uma questão mais macro, uma questão sistêmica, do que propriamente pela empresa. E ela já sobe 30% em 2017, que é um dado bem... Equatorial Energia, controladora da Semar, do Maranhão e da Celpa do Pará, das distribuidoras, como se fosse a Eletropaulo aqui de São Paulo, Roberto? Exatamente, são duas distribuidoras de lá, a Celpa
Eles pegaram a gestão um pouco mais de 5 anos, a Semarra é um pouco mais antiga, feita a gestão pela Equatorial Energia. Enfim, não é uma empresa conhecida do dia a dia do brasileiro, mas sem dúvida alguma, do ponto de vista de gestão, é uma das empresas mais qualificadas que a gente conhece ao longo desse histórico, vamos chamar de longo prazo, que é um pouco mais de 5 anos. Ou seja, uma ótima empresa de baixo risco para quem está entrando na Bolsa. E vale dizer, né, Roberto, que embora as empresas, a gente esteja colocando elas aí num patamar de baixo risco, investir em ações, você pode dizer, é arriscado, não? Exato, você tem que ter um perfil um pouco mais arrojado, um perfil um pouco mais agressivo e está suscetível a alguns percalços nesse meio do caminho, dado, por exemplo, se a gente for ver crise do subprime em 2008, na questão do dia da delação do Joesley Batista, que foi divulgada à noite, no dia seguinte as ações caíram, né? Exatamente. Então a gente tem também questões externas, questões internas que podem mexer nas ações e fazer elas oscilarem, por mais que os fundamentos da empresa sejam muito bons, né, Roberto? Exatamente, você tem que olhar do ponto de vista macro e também olhar bastante do ponto de vista micro, e claro que isso vai ser um conjunto de fatores que vai acabar repercutindo nas ações no dia a dia. Tá joia. Muito obrigada pela sua ajuda. Esse foi o Onde Investir 2018. Voltaremos logo direto dos estúdios da B3 com mais dicas para você. Até lá!